Salmo 105, eu vou ler ele todo, num pau só, depois eu paro, tá? Vou acelerar aqui, mas fica tranquilo aí. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas entre os povos os seus feitos maravilhosos. Cantai-lhe salmos, foi o que nós fizemos aqui, né? Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Diga aleluia. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos prodígios, dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. O nosso Deus, ele lembra-se perpetuamente da sua aliança. Ele lembra-se perpetuamente da palavra que empenhou para 1000 gerações. Ele lembra-se perpetuamente da aliança que fez com Abraão. Ele lembra-se perpetuamente do juramento que ele fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Diga aleluia. Deus se lembra da sua aliança e da sua palavra. Às vezes eu fico orando, eu começo a orar e eu começo a tentar lembrar Deus, né? Senhor, tu disseste. Mas depois eu entendi que é bom eu dizer isto, porque não é para ele que eu não preciso lembrá-lo, é eu que preciso lembrar-me. Então não é errado você falar, Senhor, tu falaste, olha, a tua palavra diz. Não é errado você falar, não. Isso é bom para você, porque ele se lembra. Deus não tem memória curta, não. Ele lembra-se da aliança, da palavra que ele empenhou para 1000 gerações, do juramento que fez a Isaque, da confirmação e da aliança perpétua que ele fez com Israel. E nesta aliança ele disse, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão, como um símbolo da vossa herança. Então eram eles um pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nesta terra. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis dos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome à terra. Deus fez naquela ocasião. E cortou os meios de se obter o pão. Adiante deles, enviou um homem chamado José, vendido como escravo, e cujos pés apertaram, prenderam com grilhões, a quem o puseram em ferros, em cadeias. Até cumprir-se a profecia a respeito dele. Manteve ele preso, manteve ele em grilhões, até cumprir-se a profecia que havia a respeito dele, e confirmar a palavra que dissera ele. E tê-lo provado a palavra do Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui. Meus irmãos, o tema que nós estamos começando hoje na Comunidade da Graça, nos 2 cultos, de manhã e agora à tarde, o pastor Carlos Alberto já introduziu, e tem até um texto para você aí, que foi entregue junto com a revista, a crise mundial e tudo mais. Eu vou usar só uma referência, é um estudo que o pastor Carlos Alberto tem sobre esse assunto. Eu vou usar só um texto aqui do Salmo 105 para você. Mas eu queria que você prestasse toda a atenção, porque eu quero dizer para você o seguinte: Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. O Salmo 103, 18, para a sua anotação, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deus domina sobre tudo. Domina sobre as circunstâncias, domina sobre o seu hoje, o seu presente, domina sobre o seu futuro.
E este texto, e esse Salmo 105, que eu queria recomendar que você lesse ele amanhã cedo, antes de ir para o seu trabalho, e meditasse nele, porque ele tem muita riqueza aqui. Eu vou separar duas em especial aqui para nós orarmos hoje, comentando rapidamente outras. Mas aqui o texto fala sobre o mistério da providência de Deus. É um mistério da providência divina. Na verdade, o Salmo 105 é um resumão que o salmista faz da trajetória do povo de Israel em meio a crises. E o tema que nós estamos tratando hoje, bota para mim a figura aí, do cara subindo no... Eu vou botar uma foto sua aí, quer ver? Ó? Põe a foto deles aí para mim. Aquela foto bonita. Olha você lá, tá vendo? Tá vendo você lá? Mauro Eduardo, tá vendo você lá? Você está bem, ó. Superando as crises. Uma das palavras mais faladas nesse dia nos telejornais, na mídia impressa, na mídia digital, é a palavra crise. E eu falando com o pastor Diniz essa semana que estive em Guarulhos, ele dizia assim: Osmar, mais do que a crise, pior do que a crise é o rumor da crise. Eu falei, é verdade. Porque as coisas às vezes não estão tão ruins, mas o rumor, a falação, o leve trás do negócio vai aumentando. Porque tudo aquilo que você fala muito vai aumentando na sua mente. Pode reparar. Então, a partir de hoje, durante todo esse mês de outubro e novembro, nós vamos estar trabalhando aqui para injetar fé no seu coração. Para você sair daqui e ser um anunciador de esperança. Porque a crise pode ser vista como uma ameaça ou como uma oportunidade. Depende do olho que vê. Depende da escolha que você vai fazer. E aqui, esse texto me chamou a atenção para algo muito especial hoje à tarde. Essa mensagem surgiu agora à tarde. Das 4 até as 5 horas da tarde. Eu comecei a ler e falei, meu Deus, então tá caminhando. O meu esboço está aqui, ó. Olha o meu esboço aqui. Tá vendo? Está aqui tudo no texto. Eu vou lendo e parando. Esse é o esboço da minha pregação hoje. Para ser fiel à palavra, mais que tudo, expositivamente. Olha aqui, veja aqui o negócio. Ó. Versículo 16, isso me chamou a atenção. Fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de se obter o pão. Quem fez isso? Deus. O salmista está falando das obras de Deus aqui. Cortou os meios de subsistência, enviou fome sobre a terra. Caramba! Mas olha o que ele fez. Versículo 17. Adiante deles enviou um homem chamado José, que foi, de uma forma trágica, preparado para ser governador. Como ele foi preparado para ser governador? Vendido como escravo. Meu irmão, não queira nunca entender as obras de Deus. Se você quiser entender Deus, você vai ficar confuso, maluco e não vai conseguir. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser crido. Não queira entender. Ele faz vir fome sobre a terra, corta o sustento de todo mundo. Mas ele é o Deus da providência. E o que ele faz? Conforme no organograma dele estava preparando uma crise, para o seu povo, isso que eu quero chamar a sua atenção, ele enviou na frente do seu povo, lá para o Egito, um homem, um menino, aliás, com 17 anos, chamado José. Colocou nesse improvável governador, nesse improvável homem, que era um menino, colocou no coração dele um sonho grandioso. Esse sonho foi tão grande que ele, como menino, não teve a capacidade de administrar aquilo. Mas tudo estava dentro da providência de Deus, tá? Mas eu estou falando só para um aspecto humano.
O sonho foi tão grande que ele não conseguiu administrar aquilo e ele contou para os seus irmãos. Os seus irmãos ficaram revoltados com ele. E os seus próprios irmãos o venderam como escravo. Mas Deus foi conduzindo o destino de José por cada momento da vida dele, até chegar a ser primeiro-ministro no governo de Faraó. Por quê? Porque Deus queria cuidar do seu povo em meio às crises. Deus mandou na frente um homem chamado José. Então, meus amados, Deus tem provisão e Deus já providenciou. O nosso Deus é o Deus da providência. Os pentecostais que fazem essa oração, entra com providência, Senhor, né? Os mais pentecostais. Eu gosto das orações dos pentecostais. Nós somos muito cheios de firula. Eu gosto de vez em quando de ouvir umas pessoas de sapatinho de fogo orando, não se dá. Mas eu vi os cânticos da Cassiane, de vez em quando, levanta defunto os cantiquinhos dela, né? Ah, Osmar, não é o meu estilo, também não é o meu, mas que levanta defunto, levanta. Hoje o Guga cantou aqui de manhã que levantou defunto também. Quem sabe a gente canta agora. A gente modernizou agora, à tarde, né? Com o cântico do Alan aí, que também é bom. Mas, enfim, Deus é o Deus da providência. Não importa o que vai acontecer no nosso futuro, não importa o que vai acontecer no nosso amanhã, se joga, meu amigo, porque Deus vai prover para você. Ah, mas eu queria entender, eu queria, não vai entender. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: pelo que andamos por fé e não pelo que vemos. E aí Paulo diz no verso 8, é por isso que estamos sempre de bom ânimo. Por quê? Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Se você quer viver sempre de bom ânimo, você vai precisar nessa reta final deste mundo, que eu quero contar um segredo para você, vai piorar. Viu? Não espalha não. Não espalha não, mas vai piorar. Se você quer vencer nesses últimos dias e viver acima da normalidade, você precisa aprender a exercitar a fé e viver por fé. E Hebreus 10, 36 diz que necessitais de paciência para depois de feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Meus irmãos, não dá para viver a vida cristã na continha. Tudo no previsível, não dá. Não dá. Deus vê uma situação que Ele queria tratar com o povo que estava mantendo o seu povo prisioneiro. Faz vir fome, corta o sustento de todo mundo. Dá um sonho para José, dá um sonho para Faraó. Ninguém consegue interpretar. Gênesis 37, se você quiser pegar o contexto de estudo, Gênesis 37 até os 50. 13 capítulos para você ler essa semana. 2 por dia. Você vai ficar cheio de fé. Domingo que vem você vai chegar aqui cuspindo fogo e mastigando prego, como diria o Abe Uber, nosso amigo. Ó, Pádua, vou fazer um desafio para você. Se você, os demais não, faz conta, são nós dois aqui. Se você ler essa semana, Salmo 105 todo dia, 2 capítulos de Gênesis, 37 a 50, você vai chegar aqui, meu amigo, dando... Lembra aquele filme dos irmãos cara de pau, que eles entravam no meio do púlpito, assim, dando um capotando? O Guga veio até de preto já hoje, que está no jeito para dar uns capotes aqui, né, Guga? Mas é isso, meus irmãos, muitas vezes nós nos abatemos porque nós não temos palavra, nós estamos olhando as circunstâncias. Então Deus dá um sonho. José está, olha só que loucura, não dá para entender. José está lá preso, num calabouço, injustamente. Deus vai lá e dá um sonho perturbador para Faraó. Faraó chama todos os magos, os adivinhos, para interpretar o sonho dele. Ninguém consegue interpretar. Aí, olha que loucura. Tinha um cara que havia sido preso junto, foi companheiro de cana lá de José.
que havia sido solto, estava lá estava lá naquela hora. Ele não estava depois, não chegou depois, nem um minuto depois, nem um dia depois, nem um dia antes. Ele estava na hora que o rei teve o estresse e disse: ninguém consegue interpretar. E o copeiro começou a ouvir ali, o garçom, né? Começou a ouvir aquele estresse todo e o rei mandando matar o povo. Ele falou: espera um pouquinho só, rei, eu conheço um cara. Não sei por que eu estou aqui nessa hora, mas eu conheço um cara que está lá numa prisão assim, assim, assada, que eu tive um sonho uma vez, ele interpretou meu sonho. Eu acho que ele pode interpretar seu sonho. Quem mandou buscar José? E José, então, dá a interpretação famosa das Escrituras dos 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. É disso que o salmista está falando. E com aquele sonho, Deus dá a José, na hora que ele está diante do rei, a interpretação e a aplicação de todo aquele sonho. Quando ele começa a detalhar diante do rei tudo aquilo, o rei fica embasbacado. E fala: cara, onde eu vou arrumar alguém capaz de governar este país, este reino para mim? Onde? E o rei, então, o mistério da providência divina entra em ação. O rei olha para ele, olha para José, e o Espírito Santo move o coração do rei, que era ímpio, que quando Deus quer fazer um negócio, meu amigo, ele usa até o diabo. Não tem para ninguém. Meu chefe é ímpio, ele não teme a Deus. Que não teme a Deus? Mais duro que Faraó ninguém é. Meu marido é ímpio, meu marido não crê na palavra. Que deixa quieto, ora a Deus, entrega ele na mão de Deus. Ame o seu marido, sirva-o, respeite e honre-o e deixa Deus fazer. Então o rei olha para José e diz assim: onde eu vou arrumar alguém? Se esse cara foi capaz de interpretar esse sonho detalhadamente desse jeito, eu acho que eu estou diante do cara que é capaz de ser o CEO do meu governo aqui, de fazer a gestão de tudo isso. Tira José da cadeia e põe ele como governador. Ele tinha 30 anos. Ele ficou 13 anos no esquecimento. 13 anos. Melhor, ele ficou 13 anos sendo preparado. Vou ler o texto novo, vai ganhar outra colorida para você. Vamos lá. Fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de se obter pão. Versículo 17, maravilhoso. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Cujos pés apertaram com grilhões, machucaram os pés com correntes e com ferros prenderam o seu pescoço. Versículo 19. Até cumprir-se a predição, a profecia, o sonho e a palavra do Senhor confirmar o que disseram. Versículo 20. O rei mandou soltá-lo. O potentado, o que é esse potentado, hein? Nem sei o que significa. Estão as versões da Bíblia, né? Como é que é a outra? Põe aí o próximo versículo aí. Mandou soltá-lo. O governante. O governante dos povos. Potentado. A versão antiga da Bíblia é dura, né? O potentado, o governador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa. E mordomo de tudo o que possuía. Faraó pegou tudo o que ele possuía e pôs na mão de José. Falou: cara, governa para mim, eu não vou conseguir. E para seu gosto, né, e para de acordo com a sua vontade,
para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Um jovem de 30 anos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E Deus fez sobremodo fecundo o seu povo, e o tornou mais forte do que os seus opressores. Meus amados, nós tivemos Israel em 2012, né, Samuca? É desse tamanho o país, gente. É isso. A hora que nós aterrissamos no voo que foi daqui para lá, aterrissamos em Tel Aviv, que é a capital, tomamos um choque. Falei, vou ver deserto, vou ver só deserto, areia. A hora que eu caí em Tel Aviv, é uma das cidades mais high-techs do mundo. É um contraste, Tel Aviv com Jerusalém é um contraste. Tudo extremamente organizado. Um povo, perguntei para uma guia lá, conversando com ela, que estava morando há muito tempo, falei, como é que você define o povo, o israelita, o povo judeu? Falei, para mim é o povo da superação. O que define esse povo para mim é a superação. A capacidade deles, meus amados. A hora que a gente passou com o ônibus assim, indo no meio dos desertos, de repente se olhava um oásis no meio do deserto. Plantações, tâmaras, tudo, no meio do deserto. Capacidade deles de inteligência, de criatividade. Foi Deus que deu um povo da aliança. E eu quero que você saiba que nós estamos debaixo da mesma aliança. Nós somos todos descendentes de Abraão pela fé. Tudo que esse povo toca vira ouro. É impressionante. É impressionante. Meu sonho, já falei isso para alguns amigos meus, é conduzir uma excursão com jovens lá para Israel, uns 50 jovens. Passar lá uns 15 dias, para tomar um choque cultural, porque é coisa do outro mundo. As coisas funcionam. Teve uma noite que nós estávamos já em Jerusalém, resolvemos dar um passeio, alguém deu a ideia, vamos dar uma volta a pé aí, chamamos o guia, é perigoso? Eu falei, não tem perigo nenhum. Não dá para ir de ônibus? Não, vá a pé mesmo, pega um ônibus aqui, um tipo monotrilho, pega aqui e desce. Gente do céu, uma sensação de segurança em Jerusalém. Um povo abençoado. Então, meus amados, isso tudo é um povo que superou crises e mais crises e mais crises e mais crises, sobreviveu a todas elas. Versículo 24, Deus fez sobremodo fecundo o seu povo, tornou-se mais forte que os seus oponentes. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usassem de astúcias para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, e até nos aposentos dos reis. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. As 10 pragas, né? Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou os seus vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou, vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra e as primícias do seu vigor.
Ele fez sair o seu povo. Agora eu vou com calma aqui, que aqui eu vou aplicar 2 orações para nós fazermos nessa noite, com base na palavra de Deus. Versículo 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro. No meio desta confusão toda, no meio dessa crise toda, Deus fez com que o seu povo saísse do Egito com prata e ouro. Ou seja, Deus é um Deus de provisão financeira em meio às maiores crises. Aqueles que estão debaixo da sua aliança. Segunda verdade aqui. E entre as suas tribos não havia um só inválido. Na outra versão diz, não havia nem um só enfermo. Nessa versão aí, não havia quem fraquejasse. Sabe lá o que é isso? Deixa eu dar uma pausa aqui. O salmista está falando assim, do trajeto de 40 anos do povo, na saída do Egito até Canaã, nenhum deles ficou enfermo. Lá em Deuteronômio tem uns outros textos mais estranhos ainda, não dá para entender. Diz que os sapatos deles não foram gastos. 40 anos. 40 anos, Alex, 40 anos o pé cresce de uma criança ou não? Não, em 40 anos, seu filho tem 3 anos, a hora de ele chegar aos 43, o pé dele vai crescendo? O que aconteceu com esse sapato? Segundo o Jerônimo Onofre, pregando aí, o sapato cresceu junto. Ah, Osmar, mas você está crente demais. Pois é, eu não estou crente demais, não, estou querendo ficar crente demais. Estou muito racional, meus irmãos. Eu ando muito racional, eu estou incomodado com a minha vida. Eu já fui de crer muito mais do que hoje. Não sei se são esses cabelos que o cabeleireiro joga uma aguinha lá, toda vez ele vai ficando branco aqui, não sei se é isso, que vai deixando a gente, ao invés de mais crente, mais né, Saulo? Você que também está grisalhão aí, a gente vai ficando mais previsível, mais querendo controlar as coisas, né? E aí os jovens que estão ao nosso lado querem se jogar nas coisas. Não, é perigoso. A gente não vai e não deixa os outros irem. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Tem misericórdia. Venha, Guga.